Doble Ultra. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica da Uantinsuyana. Eu sou o Dom Carlos, esse é o programa O Avatar do Reino do Sol. Pessoal, estou aqui na belíssima cidade de Canachide, na Grande Lisboa, onde trabalho e onde vivo, né? Especificamente estou onde trabalho, né? Como hoje é folga, estou aqui na esplanada. Tiver tomar um cafezinho com leite, comer um pãozinho com torresmo, tudo de bom. Esse foi meu pequeno almoço. E o tema desse episódio de hoje é o protesto, a manifestação não nos encoste na parede. Dom Carlos abordará esse tema que está em baila aqui em Portugal, está sendo muito falado, né? Esse grande protesto, não nos encoste à parede, protesto feito, organizado pelos movimentos de esquerda de Portugal, portanto o Bloco de Esquerda, outros movimentos progressistas, né? E associações de imigrantes como a Casa do Brasil, entre outros, em defesa dos direitos humanos dos imigrantes, em defesa dos seus direitos civis, contra os abusos, os desrespeitos, inclusive a nossa Constituição, que tem ocorrido aqui em Portugal, com casos aí emblemáticos que aconteceram na Grande Lisboa, inclusive com o assassinato de um jovem de etnia negroide, africano, e houve também agressões, né, em autocarros, houve abusos de autoridade por parte das forças de segurança contra imigrantes orientais, sobretudo indianos, paquistaneses, nepaleses, principalmente nas zonas onde se concentra o maior número de imigrantes, né, a trabalhar, e outros a fazer convívio, socialização e também a residir, que é o Martim Muniz, a região dos Anjos e outras zonas da Grande Lisboa. O Canareto Vladimir está a cantar aqui ao meu lado. Eu penso que não incomoda vocês que estão a ouvir, né? Mas fica aí registrado que é o Vladimir soltando a voz, porque eu dei vitaminas para ele e ele está com a corda toda, né? Ele está bombado, com o gogozinho afinado, os pulmões em pleno vapor, até porque ele é chavalo, né? Ele é novo, ele nasceu em março, tem menos de um ano, e é natural que ele tenha essa potência no canto, né? Mas voltando ao tema, tem havido em Portugal vários casos de intolerância, né, contra os imigrantes, contra determinadas etnias, principalmente, porque nós não verificamos nenhum ato de intolerância, de racismo, xenofobia e agressões contra cidadãos alemães, ingleses,
italianos, espanhóis, suecos, dinamarqueses, que são pessoas que vêm em força aqui para Portugal a turismo, né? Aí o Vladimir cantar. E alguns desses que eu citei a nacionalidade até vivem cá, né? Por exemplo, lá na minha zona, onde vivem meus pais, que é o Algarve, nós temos a maior comunidade inglesa, né, fora da Grã-Bretanha, ou talvez a segunda atrás apenas dos Estados Unidos. Eu penso que residentes no Algarve já são maioria britânicos do que portugueses natos. E também alemães, né? Mas sobretudo os ingleses, os britânicos, e eu não vejo casos de agressões, né, contra eles, nem contra os holandeses, mas contra os brasilianos é recorrente, contra os africanos, contra agora essa nova imigração que é os orientais, né, os hindus, os muçulmanos, os sikhs. Nós temos visto aí casos de intolerância, casos de agressões. Por isso é pertinente manifestações, protestos como esse não nos encostem à parede, porque nós vemos uma total omissão desse governo do Dr. Luiz Montenegro, né, para com os direitos humanos dos imigrantes, seus direitos civis, e contra esses abusos, né, por parte das forças policiais, e também o racismo disseminado aí nas redes sociais, como canais nitidamente neonazistas, né, xenófobos como Portugal em Fúria, entre outros propagadores do ódio, né, portugueses aí que tem canais com milhares de seguidores, né, e não há nenhum tipo de restrição para as barbaridades que eles falam, que eles fazem, e eles acabam por incentivar, né, os populares a fazerem isso aí: agressões, ofensas, xenofobia, racismo, que é a mesma coisa, porque essa é a função deles. Eles são agentes provocadores, eles difundem essas ideias nazistas nas redes sociais, e o povo português que os segue acaba por vir de fato contra os imigrantes, vendo nos imigrantes o seu inimigo, né? Vendo os imigrantes os verdadeiros causadores da insegurança pública, da criminalidade, do tráfico de drogas, sendo que o problema é mais em cima, né? Nós sabemos que essas ideologias, o liberalismo, o movimento woke e outras ideologias que têm causado os problemas nas sociedades ocidentais, não veio de Portugal, não veio dos imigrantes, e sim de Londres, dos laboratórios sociais da ex-secretária de Estado, senhora Nuland, e mega bilionários como Jorge Soros, entre outros, né, que patrocinam essas agendas globalistas dos DGs, os dominadores globais. E essas agendas são impostas aos países, principalmente aos países periféricos como Portugal, América Latina, o Brasil incluído, e não é culpa dos imigrantes. O mesmo discurso de ódio, né, xenófobo e até beirando ao nazismo é propagado lá nos Estados Unidos da América, e políticas restritivas, ostensivas contra os imigrantes têm sido criadas, principalmente agora com as assinaturas dos decretos presidenciais do novo presidente Donald Trump, mas isso especificamente será tratado em um vídeo posterior à situação dos nossos 250 mil imigrantes brasileiros e
latino-americanos de modo geral, que já são quase 5 milhões que vivem pacificamente, honestamente nos Estados Unidos da América e agora têm as suas vidas totalmente à mercê do autoritarismo desse senhor, que muitos o veem até mesmo como um neonazista, né? Porque o discurso dele e as ações dele beira realmente ao nazismo. Isso não é fake news, nem é nenhum exagero. Se você analisar, o nazismo apenas mudou a sua roupagem, né? Mudou a sua aparência exterior, mas o conteúdo e as ações é muito semelhante, principalmente ao início do governo nazista na Alemanha. Então, os imigrantes estão em desespero nos Estados Unidos da América, sem saber o que vai acontecer. Na verdade, eles já sabem o que vai acontecer, né? Eles serão julgados, condenados, pagarão multas milionárias e muitos serão presos em centros prisionais, centros de concentração de imigrantes e serão deportados para os seus países de origem, mesmo já vivendo nos Estados Unidos há mais de 20 anos, tendo filhos nessa nação. Enfim, mas como eu disse, esse será um assunto que será abordado em outra oportunidade. Nesse caso específico, eu estou a abordar o caso de Portugal. O fascismo tem crescido muito em Portugal através de movimentos políticos, partidos políticos como o Partido Chega e outros partidos, e tem angariado muitos adeptos, muitos seguidores que criam canais como Portugal em Fúria e outros canais que difundem o ódio, difundem ideias controversas, né, contra os imigrantes, e é super pertinente essa iniciativa do Bloco de Esquerda e dos movimentos progressistas em fazer essa manifestação Não Nos Encoste contra a Parede, que foi uma manifestação muito grande no dia 11 de janeiro, que despertou todos os sinais de alerta, né? Todas as sirenes, todas as luzes vermelhas de alerta que Portugal está voltando ao fascismo, né? Poderemos ter aí em breve um governo fascista que irá perseguir implacavelmente os imigrantes. Em toda a história, nós sabemos que quando os países entram em crises econômicas, crises sociais, crise de valores, eles buscam um culpado, né? Aconteceu isso na Alemanha, aconteceu isso na Rússia, já aconteceu isso em vários países, e sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco. Nesses países, muitas das vezes, olham para os imigrantes como os culpados, né? Por quê? Os imigrantes são a corda mais fraca, né? São o elo mais fraco da sociedade, porque eles não têm todos os direitos que uma pessoa nacional tem. Eles têm muitas das vezes medo de ser detectado pelo sistema de segurança social, sistema de imigração, tem medo de ser deportado, então ele não pode reivindicar o seu direito, ele é muitas das vezes ludibriado pelo patrão, e ele se cala, ele se esquiva, então ele é considerado a parte mais frágil da sociedade, e aí é escolhido como o boi de piranha, como dizemos lá no Brasil. Ele é escolhido para ser devorado, né, como o culpado. Aconteceu isso lá na Alemanha com os judeus, né, que era um povo etnicamente diferente dos germânicos e considerado muito exclusivista, muito diferente, né? Então foram escolhidos para receberem a culpa de tudo, né? Em segundo lugar, as testemunhas de Jeová, e assim aconteceu também com os ciganos na Alemanha, e cá em Portugal
é os pobres coitados dos indianos, os paquistaneses, os nepaleses, os Bangladesh e também os brasilianos e os africanos, né? Sendo que os números provam que essas pessoas, elas contribuem para a sociedade portuguesa positivamente, né? Não só equilibrando o déficit da segurança social, porque eles são mão de obra muitas das vezes qualificada, mas principalmente uma mão de obra nova, né? Com pleno vigor físico para o trabalho. Isso é muito importante porque essa pessoa meterá menos baixa médica, menos licença médica, ela produzirá mais do que subtrair da segurança social. Então, em tese, o imigrante desses países do terceiro mundo, eles são benéficos para a economia portuguesa, para a segurança social portuguesa, e não o contrário. Haja vista que a própria direção da segurança social já deixou isso claro, que essas pessoas, esses imigrantes, eles são benéficos para os caixas da segurança social, e o que eles recebem de retorno é ínfimo com aquilo que eles contribuem, até porque eles têm poucos anos a viver em Portugal e eles não têm muitos direitos, né? A nível de subsídios e a nível de reforma, porque existe a proporcionalidade e os portugueses têm muito mais vantagem, né? Porque trabalham desde cedo, contribuíram há muitos anos, vão receber bem mais que esses imigrantes na reforma e até mesmo nos subsídios pertinentes a cada caso de doença, caso de desemprego, caso de gravidez, etc. Então é uma falácia dizer que os imigrantes estão sugando a segurança social. É claro que existe exceções, existe casos que pessoas de má índole, né? Isso temos pessoas de má índole em toda a sociedade, na sociedade nacional, na sociedade imigrante, e pessoas de má índole, imigrantes, veem brecha, né, no sistema de solidariedade social, segurança social, bem-estar social e tentam levar vantagem, tentam subtrair alguma vantagem lícita ou até mesmo lícita, mas de maneira desonesta, de maneira desnecessária, né, para a vantagem pessoal, mas isso não é a generalidade. A generalidade, os imigrantes querem trabalhar, querem ter salário para poder progredir na vida, como eles não conseguiram nos seus países de origem no terceiro mundo, sobretudo dos países orientais, né, que tem uma miséria generalizada e um poder de compra infinitamente inferior aos brasileiros e outros países do Ocidente. Então eles veem em Portugal e outros países da União Europeia como a salvação para eles, né? Para eles progredirem na vida, poderem ter uma formação acadêmica, poderem comprar casa, investir em imóveis, melhorar a vida deles e da família, né? Essas pessoas geralmente querem melhorar a vida dos pais, dos familiares, dos irmãos lá na Índia, no Bangladesh, no Nepal, no Paquistão. Então, não tem nada de mal nisso. Isso é do ser humano querer melhorar, querer progredir. Os portugueses, por exemplo, são mais de 5 milhões imigrados em diversos países como Canadá, Suíça, Venezuela, a Grã-Bretanha, e deveriam ser as últimas pessoas do mundo a apontar apontar o dedo para os imigrantes, né? Mas enfim, existe uma lavagem cerebral que é feita através dessas mídias nazistas, neonazistas, racistas, xenófobas, de pessoas sem caráter, pessoas mais, né, que difundem essas ideias, e como não há
uma conscientização política, uma capacidade intelectual elevada na sociedade portuguesa se deixam levar pelos ventos de doutrinas, né? Pelos ventos dessas falácias, dessas falácias, né, de que os imigrantes são o culpado da criminalidade, culpado do desemprego, culpado das mazelas que temos na sociedade portuguesa. Então, eu como imigrante, né, já há mais de 18 anos em Portugal e líder de movimento político como a Nova Resistência Nativista, não poderia deixar de elogiar, de engrandecer essa iniciativa do Bloco de Esquerda, né? O protesto Não Nos Encoste à Parede, que eu penso que deveria haver mais protestos nesse sentido, principalmente pressionando o Estado português, o Ministério da Justiça e o Parlamento a criarem leis semelhantes à do Brasil, por exemplo, que combata com rigor, né, o racismo, a xenofobia, com pena até mesmo de prisão, porque é isso que os racistas merecem para evitarmos um mal maior, que é o nazismo e 6 milhões de mortos, que aconteceu na nossa história mundial, e não queremos que isso se repita. E para que isso não se repita, devemos cortar o mal pela raiz, punir severamente os racistas, os xenófobos, não com multa, com coima insignificante, como é atualmente na Lei 93/2017, de 23 de agosto de 2017. Nem tampouco o artigo 240 do CPP, que pune com 1 ano de prisão a injúria racial, mas ali, para ser enquadrado, é dificílimo, porque a lei exige uma série de pressupostos que muitas das vezes passa despercebido, né? Nesses episódios que temos visto aí de racismo por toda a cidade, por todo Portugal. Nós queremos que a lei, que o artigo 240 seja revisto, né, pelos juristas, e seja reformulado para abranger mais casos e mais atos de racismo, e seja devidamente enquadrado sem titubear pelos magistrados, pelo Ministério da Justiça, para que a justiça seja feita, né? Nós podemos cessar as hostilidades contra as pessoas etnicamente consideradas inferiores, porque na verdade eles não são. Nós somos iguais à luz da nossa Constituição. Todas as etnias, todas as raças são iguais aos nacionais. Não há nenhuma distinção no Estado português para com as etnias, para com as raças e as nacionalidades e os credos. Nós percebemos também, nesses atos de xenofobia e racismo, o preconceito, a discriminação religiosa que é feita contra os muçulmanos, contra os sikhs e contra os hindus. Nós não toleraremos isso, porque essas religiões são milenares e elas têm todos os direitos igualmente ao catolicismo, ao protestantismo. Não há que discriminar essas religiões e os seus adeptos. Eles devem ser respeitados, devem ser reverenciados, devem ter o espaço para a construção da sua mesquita lá na Mouraria, com apoio governamental, né, de fundos governamental, e não deve haver nenhum tipo de restrição para a construção das suas mesquitas, as suas sinagogas, os seus templos sikhs, os seus templos hindus. Nós devemos promover para que esses imigrantes se sintam em casa, eles se sintam bem. Não há que ter medo nenhum
que essas religiões, esses religiosos irão suplantar a cultura judaica cristã. Isso não se verificou em nenhuma nação que lhes deu liberdade e direitos. Nós estamos falando da Suécia, da Finlândia, da Dinamarca, de toda a Escandinávia. Claro que existe, como eu disse, pessoas de má índole e que cometem crimes, cometem atos ilícitos nessas comunidades estrangeiras. Entretanto, você não pode punir toda comunidade estrangeira, toda aquela religião, né, por culpa de um ou dois ou três. Nós devemos ser cirúrgicos, punir apenas aqueles autores, né? E inclusive os líderes religiosos dessas religiões, eles são os primeiros a denunciar e querer punir esses membros que cometem crimes, cometem coisas erradas. Então tem que haver a parceria do Estado, né, português, com a liderança Sikh, a liderança hindu, a liderança muçulmana, para identificar os autores de crime e puni-los. Não é porque um ou dois ou três, como eu disse, cometem crimes, cometem atos ilícitos, que nós vamos proibir o islamismo, proibir o hinduísmo, proibir o sikhismo. Então é isso que esses racistas querem. Eles querem generalizar. Eles generalizam para poderem discriminar, para poderem praticar o crime da xenofobia, porque é disso que se trata, pessoal. A xenofobia é um crime. Eu, em 18 anos que cá estou em Portugal, já sofri dezenas de atos de discriminação racial devido à minha ascendência aborígene goitacá e também devido à minha ex-nacionalidade brasiliana. Eu digo ex-nacionalidade brasiliana porque, embora isso não signifique muito, né, tecnicamente falando, mas juridicamente falando, eu já não sou brasiliano, porque eu enviei um ofício para o Ministério da Justiça brasileira abdicando dessa nacionalidade, e já fica aqui o registro, né, da minha explicação para isso, que foi o motivo de eu não concordar com os governos brasilianos desde o golpe do 15 de novembro de 1889. Eu não concordo com a mudança do regime jurídico, o regime de governo, e aí eu abdiquei dessa nacionalidade. É por isso que eu não sou mais brasiliano. Tive que mudar de cenário por força maior. E para concluir, eu gostaria de dizer que os indianos, tanto os hindus, os sikhs, os bangladesh, os paquistaneses, todos esses povos orientais sempre foram portugueses, sempre fizeram parte do Império Português, que foi o maior império, foi e é, espiritualmente falando, com base no milagre do Senhor Jesus Cristo, o Ourique, o maior império da Terra, um império lusitano que é desde o nascer do sol na América até o poente, portanto até o Oriente. Nós estamos a falar de Timor-Leste, Macau, Índia, Paquistão, Bangladesh, Mianmar e mais além. Então não há que se falar em estrangeiros, não há que se falar em racismo. Não nos encostem à parede. Viva a Revolução!